Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Agora eu quero apresentar para vocês a minha casa, que é o meu site, e também falar um pouquinho mais sobre mim. E só de você já ter chegado até aqui, você já deu um grande passo. E para isso exigiu coragem, né? Porque muitas pessoas, elas quando chegam, elas já vêm de uma busca. E eu acredito que eu seja a resposta para sua vida, assim como alguém já foi a resposta para minha também. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre mim, quem eu sou e por que eu faço esse trabalho hoje, para que você tenha mais segurança em saber, né, com quem você vai estar entregando também um pouquinho da sua vida a mim, para eu poder contribuir com a minha experiência, né? Hoje eu sou coaching, mentora e estou terminando formação de psicanálise. Me identifico demais com essas áreas, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né, de conversar, como eu sempre falo, e está até descrito aqui no site, o meu maior prazer e a minha maior missão. Eu sempre falei que é tomar café com as amigas, que é bater papo, que é conversar, porque eu sinto que quando eu faço isso, surge, né, flui de mim alguma sabedoria que eu sei que vem do alto para contribuir com a sua vida. Eu passei por muitas situações desafiadoras desde a minha infância, e essas situações fizeram com que eu fosse criando em mim coragem, né, e força, e eu fui destravando, desbloqueando para eu chegar e construir hoje a pessoa que eu sou e ter hoje empatia para as pessoas que também passam por situações de medo, de desespero, de desesperança, de inferioridade. Então foram muitos traumas que eu adquiri desde a minha infância até hoje, né? E para eu conseguir superar isso, primeiro eu precisei descobrir que eu tinha bloqueios, porque a maioria das pessoas nem sabe que tem bloqueio, eu também não sabia. Né? Eu só tentei fazer o melhor que eu pude dentro das ferramentas e das possibilidades e oportunidades que foram aparecendo na minha vida. E hoje eu sei que aquilo que um dia foi ruim para mim, me trouxe, tipo assim, a minha cura pode te curar. Aonde eu fui ferida, hoje eu posso trazer cura para as pessoas que foram feridas também. Então, assim, contando um pouquinho de mim, né? Eu vim de uma família, assim, teoricamente estruturada, mas eu tinha um pai muito desequilibrado. Tinha alguns problemas dele que trouxeram muitos problemas para a nossa família. Hoje eu já consegui assim entender quem ele era. Eu sei que ele deu o melhor que ele pôde, né, e que ele fez o melhor que ele pôde com as possibilidades dele. Mas na época a gente sofreu muito. A minha casa, né, eu tenho mais 3 irmãos, né? E nós sofremos muito com ele, né? Ele era um homem muito violento, muito problemático, e ele traumatizou de uma forma muito pesada, né? Toda a família, né? Minha mãe, minhas irmãs e a mim. E já fazem muitos anos que ele faleceu, e a vida que eu levei na infância foi uma infância de medo, né? De bloqueios mesmo. Ele meio que aterrorizava a gente e não dava muita esperança, porque as palavras eram pesadas. Ele sempre falava que a gente não ia sobreviver, tipo, antes de eu morrer eu mato alguém, sabe essas coisas assim? Então eu não via futuro para mim, não via esperança, né? Então hoje eu entendo o que eu passei, porque eu não entendia por que as coisas não davam certo para mim, por que nunca funcionava, por que no final dava sempre errado, sempre fracassava. Aí buscando lá atrás eu descobri que foram aqueles processos de medo que eu passei. Né? A escassez que está enraizada em mim, que foi enraizada, né, era simplesmente porque eu sentia que eu não teria vida no futuro. Né? Era uma vida escassa, não existia vida para eu continuar vivendo. Então eu vivia sempre com aquela sensação de que eu tinha que aproveitar o momento, que o dia de amanhã não ia existir. Então eu nunca construí nada para o futuro. Eu não imaginava assim, não preciso fazer faculdade, porque eu não via que eu ia viver para desfrutar de uma faculdade, de uma profissão.
Então eram situações assim bem difíceis mesmo, né? Aí depois, quando eu tinha uma situação financeira estabilizada, desde a minha infância, né, até a minha adolescência, com, com a minha família, quando meu pai estava vivo. Aí quando ele faleceu, nós descobrimos que não era o que a gente imaginava, e aí o mundo caiu de novo, porque eu adquiri outros traumas, porque eu descobri que a vida estável que a gente tinha não era mais estável. Ele estava passando por um problema financeiro sério, e aí ele deixou dívidas. E então assim, eu perdi na época, né, meu pai, perdi a estabilidade que eu tinha financeira, nós perdemos o provedor da nossa casa, porque a gente não precisava se preocupar com nada, porque a parte de provisão ele sempre cuidou. E existia também a culpa, eu carreguei durante muitos anos uma culpa por não perdoá-lo, pelas coisas que ele havia feito, né, pelos traumas que eu adquiri, pelo o terror que ele causava nas nossas vidas, da minha mãe, das minhas irmãs e minha. Então, tudo isso, aí eu carreguei por muitos anos uma culpa por não sofrer, né? Por me sentir aliviada com a perda dele, até eu tratar, perdoar, liberar. Então, assim, foi um processo assim bem longo. E depois que eu achei que eu estava curada, né? Eu descobri assim, eu estava curada em relação ao perdão. Mas a escassez, ela estava enraizada em mim. Aquele espírito de inferioridade, de não merecimento, todas essas crenças pesadas, elas ficaram, né, marcadas, porque eu descobri que todas as crenças que são enraizadas em nós, elas vêm de um forte impacto emocional, ou por repetição. E aí foram esses fortes impactos emocionais que causaram essas marcas em mim, essas crenças, né, tão fortes em mim. E com essas perdas, eu acabei achando que eu não era digna de um relacionamento bom, né? E quando eu fui escolher a pessoa para eu me relacionar, a única característica que ela precisava ter era ser uma pessoa de bem, de paz. Eu queria alguém que não fosse violenta. A única exigência que eu tinha dentro de mim era essa, né? E alguém que me aceitasse podia ser qualquer pessoa, porque eu achava que eu não merecia muita coisa, né? Eu merecia qualquer coisa. Então, na época eu conheci e me relacionei com uma pessoa muito diferente de mim. Muito, né? Nossos valores eram completamente diferentes, mas era uma boa pessoa. E aí eu fiquei casada durante 20 anos. E esse casamento eu fui levando tranquilamente, em paz, sem brigas. Tenho uma filha. Eu me envolvi muito com a igreja, com religião. E eu me mergulhei nas obras sociais da igreja, me mergulhei, descobri um talento em mim que é ensinar, que eu amo ajudar pessoas, amo ensinar. E eu mergulhei nessa vida. Então, assim, eu tinha essa vida e ele tinha a vida dele. E, e durante muito tempo funcionava dessa forma e para mim estava tudo bem. Mas a gente não tinha cumplicidade, né? Então trouxe outras marcas, outros sábados, e sem perspectiva de futuro, de sucesso, de prosperidade, né? Todos esses bloqueios ainda continuavam existindo. E aí eu segui, até que em 2017 eu passei por um outro trauma bem grande, por uma situação assim bem problemática, um outro problema que eu tive. E foi como se fosse um choque mesmo na minha vida. E ali mexeu com toda a minha estrutura. E essa situação fez com que eu me despertasse, né? Me despertasse em relação a que eu percebi que mesmo achando que eu estava muito próxima de Deus, buscando a Deus, me envolvendo com as coisas da igreja, que eu estava bem, eu achava que eu estava bem, eu percebi que eu não estava, e que eu estava muito ferida, muito machucada e com muitas marcas, muitos bloqueios. E ali eu percebi que eu me encontrei com depressão, algo que eu achei que não era possível acontecer para uma pessoa tão firme, cristã. Eu falava assim, não, essas coisas acontecem comigo. E aí eu percebi que aconteceu porque eu estava insatisfeita e eu consegui admitir que eu não estava satisfeita com a vida que eu tinha. E quando eu descobri isso, foi aí que eu, numa busca de socorro mesmo, de me encontrar, de descobrir como eu poderia sair daquela situação,
eu comecei a buscar vídeos no YouTube de desenvolvimento pessoal. E eu comecei a buscar vídeos de como lidar com depressão, com tristeza. E aí eu comecei a buscar. E nessa busca eu descobri o coaching. Que porque eu ouvia pessoas falando sobre isso, eu falei, nossa, como essa pessoa fala, né? Daí ela começava a falar e me despertou o meu propósito. Porque eu falei, eu amava ouvir as pessoas e querer ser como aquelas pessoas. Mas eu precisava ser curada primeiro. Aí eu entrei nessa busca constante, né, de descobrir como me curar. Contratei uma coach na época. Essa pessoa se tornou uma grande amiga, me ajudou demais, me fez entender, né, o meu interior que eu não conhecia. E através das perguntas, né, que o coaching trabalha através de perguntas estratégicas, eu fui me descobrindo e encontrando as respostas que eu precisava. Aí eu fui me levantando novamente e eu tive a maior revelação da minha vida, que é essa revelação hoje que eu trabalho em função disso, em mostrar para as pessoas como elas podem ser curadas, como elas podem ser tratadas. E como que eu fiz isso? Eu descobri porque eu achava que um dia Deus ia me salvar, que um dia existia uma promessa que ele ia cumprir, sabe? Eu ia ser feliz para sempre. Só que nesses processos de coaching, conhecendo a ciência, começando a descobrir o que a ciência falava sobre isso, a física quântica, a neurolinguística, eu comecei a descobrir que Deus, ele já estava disponível, falando assim, filha, está nas suas mãos, você pode fazer o que você quiser. O poder está nas suas mãos, você tem todo o poder e o direito, é só você governar sobre a sua própria vida. Para mim foi uma grande revelação, porque eu descobri que a responsabilidade estava em mim. Eu só precisava limpar aquela sujeira, reprogramar minha mente para descobrir coisas novas. E o que eu faço hoje? Eu ajudo mulheres a simplesmente entenderem o que aconteceu, saber lidar com aquela situação, saber entender que aquela situação você pode usar para benefício seu, você pode ressignificar tudo. E a partir daí, você reprograma, é como se fosse, não sei se vocês lembram aquelas fitas cassetes antigas, que você grava em cima. Você grava uma nova programação, porque na realidade nós vivemos aquilo que está programado aqui no nosso subconsciente. E quando você começa a reprogramar novamente, com uma nova perspectiva, falando que você deseja ser o que você quer ser, aí tudo é construído de uma forma melhor, diferente, uma forma nova. Você desenha a sua vida da forma como você quiser. E aí muitas coisas se reafirmaram, porque eu continuo amando a Deus mais do que tudo nessa vida. Eu continuo crendo na Bíblia como minha base de fé, só que eu descobri simplesmente coisas que eu não sabia que existia. Então, assim, existiram alguns homens que tiveram algumas revelações que eles complementam, a ciência complementa aquilo que a Bíblia diz, né? E uma das palavras que eu me firmo muito é que assim como imagina na nossa alma, na nossa mente, assim é. Então, assim como você imaginar que vai ser, a sua vida vai ser. Só que se você acha hoje que não tem perspectiva, não vai ter. E se você acha que vai ter, se você plantar uma nova semente, começar a trabalhar em cima daquilo e ressignificar as coisas antigas para tirar aquela sujeira, aquela dor, aquele trauma, tudo pode ser diferente. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Um trabalho bem feito, e é isso que eu faço com muito amor hoje. Esse é o meu talento natural, minha habilidade, uma habilidade que eu creio que foi Deus que me deu, né? Essa habilidade de ajudar as mulheres a se refazer, reiniciar suas vidas. Por que a palavra reiniciar? Para mim, a palavra reiniciar vem do reiniciar do celular. Sabe quando o celular está cheio, está carregado e as pessoas falam assim para você? Eu falo assim, eu não estou conseguindo abrir o aplicativo, não estou conseguindo entrar em tal lugar. Daí a pessoa fala, é melhor você reiniciar o celular, porque aí você esvazia, limpa ele, como se você estivesse formatando, aí ele vai ficar mais leve, vai eliminar aquilo que está carregado e você vai fluir melhor. Assim é a nossa vida. A gente, às vezes, nós precisamos também reiniciar as nossas vidas.
E eu ajudo você a fazer isso, eu ajudo você a pôr a sua vida no prumo, na rota certa. Né? Então são 6 sessões que nós fazemos de mentoria muito específicas, muito direcionadas, algo assim, é um método que eu usei para mim, é um passo a passo assim, que eu usei para mim, que funcionou. E a partir daí você vai seguir a sua vida, uma vida bem direcionada. Né? E também eu vou estar te acompanhando de outras maneiras depois dessas 6 sessões, porque é uma missão que eu tenho. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Se você pretende viver os próximos anos da sua vida com esperança, com perspectiva, desfrutando do seu talento, descobrindo qual é o seu talento, quais são os seus dons, sendo uma pessoa mais leve, né? Deixando mais leve as pessoas que estão à sua volta, perdoando. Tudo isso pode ser feito, a gente pode fazer junto. Eu sei que você, de repente, até acompanha um monte de gente por aí, assiste um monte de coisa por aí de autoajuda, mas está tudo meio solto, meio bagunçado. Eu simplesmente vou dar a mão para você, que aliás tem uma palavra também na Bíblia que diz assim que é melhor que sejam 2 do que um, porque quando um cai o outro levanta. Eu vou te ajudar. Então, assim, eu acredito que o mentor, ele é uma pessoa que é um amigo que você contrata para te pegar pela mão, para se importar com você. E não é uma, eu acredito assim, existem as pessoas que são dinheiristas, que a gente fala, né, que trabalham por dinheiro. Eu trabalho por chamado, por propósito, por missão. E eu sei que eu posso fazer diferença na sua vida. Então eu gostaria muito que você se desse essa oportunidade de dar esse passo na sua vida, de recomeçar de uma forma mais inteligente, mais sábia, né? Acreditando que essa é a resposta que você sempre procurou, tá bom? Então eu peço que você clique aí no botão abaixo, tome essa decisão e a gente possa iniciar junto essa jornada. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E assim como eu hoje sou uma pessoa muito mais feliz, muito realizada, minha filha é uma pessoa muito feliz, eu me relaciono muito bem com meu ex-marido hoje, tenho um relacionamento hoje maravilhoso. E você também vai se reconstruir, você também vai recomeçar a sua vida, vai descobrir sua carreira, de repente, se você não encontrou, e vai seguir em frente, vai seguir assim de uma forma mais, como eu posso dizer, certeira, sabendo que você está no caminho certo. Talvez isso seja algo que você nunca descobriu, né? Qual é o caminho a seguir? E juntas a gente pode descobrir, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por ter chegado até aqui e que você possa ter a coragem de continuar a partir daqui. Um abraço para você.